Olá, pessoal! Muito boa tarde, muito boa noite, muito bom dia. Independente do horário que vocês estejam me assistindo, eu gostaria de agradecer a você que chegou até este canal. Para quem não me conhece, muito prazer, meu nome é Silmara. Para aqueles que já me conhecem e dispensam apresentações, eu só tenho que pedir desculpas pelo tempo que eu fiquei ausente. Porém, são tantas coisas, filhos, casa, trabalho, que a gente tem que gerir ao mesmo tempo, que muitas vezes não dá pra gente estar tão presente aqui no canal. Mas hoje eu vim falar para vocês sobre um assunto que eu já tinha comentado em outro vídeo, que é o uso de desodorantes sem alumínio. Em um outro vídeo eu já falei sobre um desodorante, né, sem alumínio que eu utilizei, que foi o desodorante da Positiva. Porém, hoje eu não vim falar sobre ele, eu vim falar sobre um outro desodorante sem alumínio, sem parabenos, que eu testei, que inclusive foi até indicação de uma seguidora aqui do canal, que foi esse desodorante aqui, que é o desodorante, não sei se está focando, Essentials. Esse desodorante, diferente do desodorante da Positiva, que é um desodorante de uma marca nacional, esse desodorante ele é de uma marca de fora, ele é dos Estados Unidos. Ele tem uma pegada assim diferente do da Positiva. Claro, os dois são sem alumínio, os dois são naturais, porém, o da Positiva, ele tem uma pegada mais, tanto na embalagem do da Positiva, que é toda de papelão e tal. Esse daqui não, esse daqui ele tem uma embalagem plástica, ele tem uma embalagem mais industrializada, menos rústica, mas ele também é um desodorante natural. E o que eu tenho para falar sobre esse desodorante aqui, né? Esse desodorante, gente, eu não testei muitos até então. Até o momento eu testei, se eu não me engano, da Positiva, né, que era uma espécie de barrinha, e eu utilizei um outro que era sem alumínio também, que eu testei bem antes do da Positiva, que eu acho que eu até esqueci de falar no meu vídeo anterior. Só que eu não consegui utilizar ele por muito tempo, porque ele era líquido. Então ele era um spray, ele era líquido e eu passava e minha axila ficava molhada. Eu não gosto, o meu sensorial não se dá muito bem com esse tipo de desodorante líquido que você passa na axila. Então eu utilizei ele algumas vezes, depois não utilizei mais e acabei deixando para minha filha. Agora em relação a esse aqui, esse Essentials, né, que é um desodorante natural também, que ele é da Army e Hammers. Desculpa aí minha pronúncia, né? Mas o que eu tenho para falar sobre esse desodorante? Esse desodorante para mim maravilhoso. Para mim, em comparação assim com os outros que eu utilizei, ele não deixou nada a desejar. Esse desodorante é maravilhoso, gente. Ele é uma espécie de barra também, tá? Esse daqui, ó, eu deixei um restinho pra mostrar pra vocês. Ele é como se fosse uma barrinha mesmo, de sabonete, assim como o outro, né, que eu testei e que eu falei no vídeo anterior. Ele é como se fosse uma barrinha e ele tem tipo uma roldana aqui embaixo, que é pra gente poder ir subindo com o desodorante conforme ele vai, a gente vai utilizando e ele vai acabando, né? Uma coisa que eu gostei bastante desse desodorante, eu abri ele no dia 15 de janeiro, eu comecei a utilizar no dia 15 de janeiro desse ano. E a última vez que eu utilizei foi no dia 5 de maio. Então façam as contas aí, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, né? Porque ele não chegou até o dia 15 de maio. Talvez tivesse chegado, porque ainda sobrou um restinho aqui, mas eu quis testar outro e acabei não dando continuidade. Talvez ele até chegasse aos 4 meses. Mas se vocês forem fazer as contas, gente, esse desodorante, ele durou o quê?
Ele durou 3 meses e 20 dias. 3 meses e 20 dias. Eu não lembro exatamente quanto foi que eu paguei nesse desodorante, porque quando eu comprei ele, já tem... Eu nem lembro exatamente quando eu comprei, mas já tem muito tempo. Quando eu comecei a ficar com a ideia de utilizar desodorantes mais saudáveis, que não tivessem substâncias assim tão prejudiciais à saúde, porque assim, eu não sei se a maioria de vocês sabem, mas assim, eu sou enfermeira e eu trabalho atualmente num hospital oncológico. E aí isso mexeu muito comigo e eu comecei a pensar em alternativas para colocar menos substâncias químicas no meu corpo. E a principal delas foi a utilização, assim, a principal não, a primeira coisa que veio na minha mente foi a utilização de desodorantes mais naturais, com menos compostos, com menos compostos químicos, sem alumínio. Porque a gente escuta muito falando sobre a utilização de desodorante com alumínio associada ao câncer de mama e tal. E aí eu pensei, vou começar pelo desodorante, né? E esse aqui é um desodorante que inclusive eu tô utilizando hoje. Claro que não esse, porque esse já acabou no dia 5 de maio, mas eu tô depois que esse acabou, eu comecei a utilizar um outro de uma outra marca, e esse acabou, e aí eu comecei a utilizar um outro desse daqui, né? Porque eu gostei muito desse. Eu não sou uma pessoa assim muito de transpirar demais. Tanto é que eu utilizo desodorante, se eu não me engano, acho que 3 vezes por dia. Eu utilizo de manhã, né, na hora que eu acordo. Eu utilizo na hora que eu vou trabalhar, depois que eu tomo banho para ir trabalhar, eu utilizo. E quando eu chego em casa, eu tomo banho e utilizo de novo para dormir. Então, em média, eu utilizo 3 vezes por dia o desodorante, né? Eu não vou falar que é antitranspirante, porque ele não se denomina como antitranspirante. Ele se denomina como desodorante. Antitranspirante são aqueles desodorantes que impedem a transpiração, que não são a proposta desses desodorantes naturais. Então, esses desodorantes naturais, a proposta deles é o quê? Que você neutralize os odores da transpiração. Mas a proposta deles não é que você pare de transpirar, né? Porque, assim, é natural do corpo, é natural do ser humano a gente transpirar. Agora, o que eles vão fazer é o quê? Neutralizar os odores desagradáveis desta transpiração. E em relação a isso, esse aqui tá super aprovado, tá? Tá super aprovado por conta disso, que neutralizou maravilhosamente bem os odores da transpiração. E também por conta do tempo de uso, porque aqui, ó, tá aqui, ó. Minha letra é horrível, tá, gente? Desculpa. Mas aqui é 15 de janeiro, foi quando eu iniciei o uso desse desodorante. E aqui o fim, que foi no dia 5 de maio, tá? Então, esse desodorante, pra mim, este aqui, tá? Ele durou muito, muito mesmo. Ele durou quase 4 meses, tipo 3 meses e 20 dias. E ele também segurou bastante os odores, tá? Porque eu não levo desodorante antitranspirante na bolsa, eu não levo desodorante na bolsa. Eu só passo mesmo em casa. Eu passo quando eu levanto, quando eu acordo, eu passo quando eu vou trabalhar e eu passo à noite quando eu chego e tomo banho para ir dormir. Então eu passo ele 3 vezes. Não só ele, como os outros todos que eu já usei. Eu utilizo 3 vezes. Pra ser honesta, eu acredito que quando eu utilizava aqueles com alumínio, eu utilizava até mais vezes. Porque como eles eram antitranspirante, toda vez que eu sentia que eu tava transpirando, eu espirrava ele.
Não que eu levasse ele na bolsa, porque eu nunca fui de levar desodorante antitranspirante na bolsa. Nunca levei. Mas assim, até quando eu estava em casa, se eu sentisse que eu estava transpirando, eu passava ele, mesmo sem ter odor nenhum. Então eu acredito que esse eu até utilize menos. Mas assim, eu não lembro exatamente quanto eu paguei, como eu já falei, porque faz tempo que eu comprei. Quando eu comecei a ficar na vibe de utilizar desodorantes mais naturais, mais pró-saúde e tal, eu comprei vários, né? E eu comprei vários e comprei uma grande quantidade de cada um. Então, por exemplo, do primeiro eu comprei 5, desse daqui, se eu não me engano, eu comprei 6 ou 8, porque como ele vem de fora, ele demora mais para chegar, demorou um tempinho bom para chegar, eu falei, então já vou comprar logo uma quantidade grande, porque se ele for bom, né, eu já vou ter uma quantidade aqui. Então eu não lembro exatamente quanto eu paguei. Eu só tenho uma certeza para falar para vocês. Foi muito menos do que um desodorante antitranspirante daqueles convencionais, que normalmente a maioria das pessoas utiliza, tá? Que a gente encontra em farmácias. Eu sei disso por quê? Porque na época que eu comprei, claro que eu não vou lembrar o preço exato de cada um, mas eu lembro que na época que eu entrei na internet para pesquisar e tal, não sei o que, para comprar, eu falei, gente, mas esses desodorantes aqui, eles custam tipo o dobro do que eu gasto hoje nos desodorantes convencionais. Porém, a proposta deles era que durava tipo 3 meses, 2 meses, 3 meses. Aí eu peguei e falei, fiz as contas, falei, não, se eles prometem durar tudo isso e eu for dividir pelo tanto que eu gasto do outro, ele vai me sair muito mais em conta, porque os convencionais que eu utilizava, que eram aqueles desodorantes antitranspirantes com alumínio, os convencionais, eu não vou falar a marca aqui, né, porque não tô aqui para isso, eles duravam para mim, acho que uma semana ou até menos. Uma semana ou até menos. Porque eu passava mesmo sem dó, eu espirrava. Tsh, tsh. Claro, eu usava 3 vezes, às vezes 4, às vezes 5, dependendo se eu estivesse em casa e eu sentisse que eu tava transpirando, eu usava mais vezes, usava. Mas eles não rendiam nada comigo, sabe? E uma coisa que eu sentia com eles é que eles me deixavam com a axila super assim, pegajosa, como se eu tivesse passado um óleo, sei lá, alguma coisa assim bem pegajosa, e eu sentia que eles escureciam a minha axila. Diferente desses desodorantes naturais que eu sinto que estão clareando a minha axila, tá, gente? Então, assim, minha axila não é a mais clara de todas, né? Porque, assim, eu também tenho uma descendência, assim, negra na família que por todos os procedimentos de depilação e tudo mais que eu já fiz, acaba acarretando num escurecimento. Mas assim, minha axila, ela clareou muito mesmo depois da utilização desses desodorantes naturais, tá? Minha axila era super escura, super escura. Não sei se vocês conseguem ver, mas agora ela já tá numa tonalidade bem mais clara, tá? Ela tá com uma tonalidade bem mais condizente com o tom da minha pele, tá? Então, assim, esses desodorantes, eu recomendo super, porque eles são muito mais saudáveis do que a utilização daqueles outros desodorantes com alumínio. E, além disso, eles clareiam muito a axila. Pelo menos a minha, e olha que eu tenho uma pele que mancha com muita facilidade. Se eu coloco um band-aid na minha pele e eu deixo ele de um dia pro outro, no dia seguinte eu já vou sentir, já vai aparecer uma manchinha ali de onde aquele band-aid não, band-aid é marca. Mas assim, se eu colocar uma fita adesiva na minha pele, ela já vai marcar a minha pele, sabe? Então, assim, eu super indico esses desodorantes naturais. Eu acho que cada um deve testar pra ver qual marca que melhor a pessoa goste ou se adapte. Mas assim, eu amei. Não só pelo resultado, né, que ele me proporcionou, mas também pelo tempo de duração. Gente, isso daqui tem o quê? 71 gramas essa embalagem. 71 gramas.
E eu abri esse desodorante no dia 15 de janeiro. E a última vez que eu utilizei ele foi no dia 5 de maio. Então, assim, eu super recomendo, ele dura muito, muito mesmo, bastante. Quase 4 meses, 3 meses e 20 dias de utilização, tá? E ele segurou muito o odor, segurou muitíssimo mesmo o odor. Então, assim, para quem procura uma alternativa saudável, já que a gente não pode abrir mão de certas coisas na vida, né? Algumas coisas a gente pode abrir mão. E uma delas é a colocação de substâncias químicas no nosso corpo através do desodorante. Então, assim, super indico isso aqui, tá? Esse desodorante é maravilhoso. Um beijinho para vocês. Para quem já me seguia, muito obrigada. Para aqueles que não me seguiam e chegaram nesse vídeo por acaso, me siga, deixe o seu like, tá? Para que eu continue realizando, fazendo vídeos de interesse para vocês, tá bom? Dê uma força aí para Silmarinha aqui. Beijinho e até o próximo vídeo.